Eu não aguento mais, toda vez que é o Flamengo é o Rogério Ceni. Rogério Ceni, o Flamengo ganhou, mas o Rogério Ceni errou. O Flamengo perdeu por causa do Rogério Ceni. O Flamengo foi campeão, apesar do Rogério Ceni. Todo jogo é o Rogério Ceni. Vem cá, vamos lá. Vamos fazer o que com essa história? Porque o Renato tá aí no mercado. Vamos resolver a parada? Tá todo mundo insatisfeito com o Rogério Ceni, tá tudo errado. Esse aí é o fantasmão da parada. Esse aí não é o fantasminha camarada, é o fantasmão da parada. É o fantasma gaúcho. É grande, é o fantasma da ópera. Vai resolver esse negócio, vai assumir logo que não deu certo, você não tem aquela energia que a gente imagina, tem essa coisa, né, da energia, da vibração, que não é assim o Rogério Ceni. Quando você vai na coletiva... Parece muito do Abel. Então, quando você vai na coletiva... muito. Quando você vai na coletiva, você fala de jogador, as suas substituições no segundo tempo não estão dando certo, você foi campeão, mas não deu, não teve a empatia, não rolou, não deu certo. Você falou uma coisa Renato, aí, William. Faz o quê? Você falou uma coisa que é fundamental. Você falou assim, se todos nós já achamos, o problema é que não é todo mundo, né? É uma parte barulhenta da torcida do Flamengo. Bem barulhenta. A diretoria seguramente ainda está com o Ceni. Se você perguntar para o Brás, ele vai te dizer, e não vai ser só da boca para fora, como às vezes é das diretorias. Agora tem uma coisa, eu acho que o discurso do Ceni, e o Ceni é muito criticado pelo discurso, né? E eu estou vendo duas coisas no discurso dele que estão me deixando preocupado. Primeiro, tá muito parecido, lembra uma época do São Paulo que ele ficava citando número, quantas vezes chutou? Fez isso ontem de novo. Eliminando o adversário porque o adversário não jogava do jeito que ele queria. Eu tô achando que ele tá se aproximando muito de novo dessa história. E outra coisa na linguagem, tá parecendo o Oswaldo Brandão, né? Jogava com 4-10, botei 2-9. O Brandão que falava assim, que era um 7 para ser sombra pro Vaguinho, né? Acho que tá uma coisa meio assim, resvalando já para as desculpas esfarrapadas. Ser superior ao adversário e não conseguir resultado não é mérito. Não é mérito. Você fez um primeiro tempo que foi tão superior, e de fato foi superior ao Fluminense, e não conseguiu, isso é problema. Isso não é solução. E no segundo tempo, eu acho que ele supervaloriza o segundo tempo do Flamengo. Eu acho que no segundo tempo o Fluminense fez o suficiente sim para resolver o resultado. Não foi só essa coisa, ele não falou diretamente isso, né? Mas essa coisa do adversário que joga por uma bola, sabe? Aí de novo, eu repito, ele volta àquele discurso do tempo do São Paulo, que ele pegava lá números, não sei quantos chutes, e o time não estava chegando lá. Então ele já tem uma situação que lhe é desfavorável, que ele é antipática a ele, né? Tem uma parte muito significativa da torcida do Flamengo que é antipática ao Rogério Ceni. Em alguns casos, como no da derrota de ontem, ele ainda dá milho para o bode, aí não há desfalque por conta de seleção, por causa de nada, que segure a barra do cara, né? Então, até porque com esses jogadores que desfalcaram o Flamengo, ainda assim, em vários jogos com esses caras, o Flamengo ficou devendo e ele foi criticado do mesmo jeito. Então, assim, vai ficar nesse rame-rame aí quanto tempo, Pascoal? Porque, cara, vão chegar os jogadores, tá? E aí, vai ter quanto tempo? Tá, voltaram os jogadores. O Arrascaeta tá voltando, o Isla tá voltando, o Pires da Mota tá voltando. Na semana que vem vai voltar o Everton Ribeiro, o Gabigol. Tá, aí sai o Pedro, aí é só um. Nem sai, nem sai. E aí como é que fica a situação? Como é que fica a situação? Bom, vai ter prazo? Agora você tá com o time todo aí, então vou te dar um prazo aqui pra dar certo, pra jogar bem, pra ganhar. Como é que fica? Mas com esse time aí tem que jogar melhor, né? Com esses caras voltando com todo mundo pronto, tem que jogar melhor. Aí tem que jogar com 2 tempos com regularidade. O que eu disse do Palmeiras, do São Paulo, vale também pro Flamengo. São 30 minutos de intensidade para buscar o gol. E depois que busca o gol, fica mais fácil, porque tem jogadores de velocidade para o contra-ataque. E aí é que o Bruno Henrique brilha. Agora, nesse caso do jogo de ontem, tem que dividir as coisas. Vamos dividir o pacote, vamos dividir esse bolo aqui. Espera um pouquinho. O Bruno Henrique sai cara a cara com o goleiro e não faz o gol. A culpa é do Rogério Ceni. O Bruno Henrique pega a bola no meio campo e faz uma jogada infantil, perde a bola e sai o gol do Fluminense. A culpa é do Rogério Ceni. A culpa do Rogério Ceni pode ser dada nesse caso. Por quê? Porque ele tinha tirado o João Gomes do meio campo. Foi. Quando ele tira o João, ele perde o meio campo.
O Nenê joga de terno. O Nenê jogou de terno depois que Pela tirou o jogo. segunda vez seguida, hein, Pascoal? Essa história do João, hein? Do João, o João segunda bem, vez seguida. E dessa vez não tem desculpa então, que tinha o outro jogo, não. A culpa também. Lá em Cuiabá foi esse caso também, né, professor? Tomou sufoco, mas ganhou o jogo. Não, mas lá ele tinha desculpa do Fla-Flu. E no Fla-Flu, que desculpa que ele tem? Aí, quando ele tirou o João, ele perdeu o equilíbrio no meio. Aí, Facincani, aí o time do Fluminense, aí bota, aqui, eu sou o treinador do Fluminense, botei os caras do meio campo, eu sou o zagueiro do Fluminense, eu sou o Gustavo Henrique, ele fala assim, botou o André, ai Jesus, agora botou o quê? O Kaique, nossa, e o Luiz Henrique vai vir correndo em cima de mim, isso é um terror pros caras, porque esses moleques eles querem correr, eles querem ir pra cima, eles saem driblando, eles mudam de direção com a bola dominada, é um inferno pra defesa adversária. E esses moleques entraram, desses 20 e poucos minutos que eles jogaram, eles fizeram diferença total pro time do Fluminense. E aí o Nenê no meio campo, só dando tapa aqui, só dando tapa ali, só distribuindo e tal, e o Fluminense ganhou o jogo. O Fluminense fez talvez aí 25 minutos, eu vou ser bondoso, né? 25 minutos do segundo tempo, que lhe deram a vitória. O Flamengo teve um bom primeiro tempo, um bom início de segundo tempo, mas depois diluiu, implodiu. O time do Fluminense também, como o São Paulo, implodiu. E aí o Fluminense foi lá e ganhou o jogo. Méritos totais para o Fluminense e para o Roger, o treinador, que botou essa garotada para infernizar a vida do Flamengo e ganhar o jogo. E foi isso que a gente viu ontem. Agora, quando voltar, você já imaginou? Aí volta o Santo Arrascaeta, a igreja vai estar assim, lotada para ver o Arrascaeta de volta. É o Santo Arrascaeta tá de volta. Os devotos estarão todos lá. Pascoal. Regozijam. Os fiéis estão em júbilo. Santo Arrascaeta está de volta. Volta a Isla na lateral. Volta. O Pires da Mota eu nem sei se vai ser titular, que a gente tá aí com esse quadro aí. Mas a volta do Gabriel, a volta do Everton Ribeiro, esses caras vão dar um tom diferente. O Flamengo é um baita... gente, espera um pouquinho. O Flamengo é um baita time. O Flamengo é o time a ser batido no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América. É um baita time. Quanto ao Rogério Ceni, não tem, como é que fala? Empatia, essa é a palavra, empatia, dele com a torcida e da torcida com ele. Não deu empatia, entendeu? E eu sei, e outra coisa, Renato é um fantasmão aí na praça. A torcida, porque tem torcedor que não gosta do Renato, eu acho que já teve. Hoje já acho que não tem mais. Fala aí, Facinca. O Renato ele era o cara antes do Abel. E aquele não doeu muito pro Flamengo, que nunca imaginava que o Renato, naquele momento, fosse assinar um novo contrato com o Grêmio, quando ele já tava ali meio desgastado e aí deixou o Flamengo, que tava entrando com aquela temporada pra voar, a ver navios. Ainda tem esse rancinho na diretoria do Flamengo em relação ao Renato, tá? Por isso que ainda não fizeram nenhuma movimentação mais brusca para tentar essa troca de técnico. Porém, já tem, de novo, aquela história de que você bem citou dessa falta de química do Rogério, que se assemelha muito com o Abel, que tinha resultado, mas dentro de campo se enxergava uma limitação. Se enxergava até um certo ponto em que o Flamengo estava jogando de futebol mais que aquilo, que é o que esse time pode jogar, talvez na mão do Rogério não vá acontecer. E muito por causa do Rogério. Muito por causa das atitudes do Rogério. De novo ele vai na coletiva e vai atacar jogador. Porque o Pedro não fez isso, porque o outro não fez aquilo. E ele, Rogério, que também não fez o que deveria ter sido feito no segundo tempo. Por que não tirou o Gustavo Henrique, que no Flamengo é um zagueiro lento e desengonçado, para voltar o Arão e para recompor o meio-campo, ora com o Thiago Maia, ou então com o Hugo Moura. E deixasse o João Gomes com o Hugo Moura. Dois garotos rápidos para recomporem as laterais com as oportunidades que o Roger criou com esses dois garotos muito rápidos que entraram no segundo tempo. Até porque o Felipe Luiz já não é mais um lateral vigoroso fisicamente. Ele é muito técnico, mas fisicamente para aguentar esse ritmo ele precisaria de mais uma sombra para dar uma ajudinha para ele. Então, puxasse o Arão para a zaga para fazer esse setor, trouxesse um volante um pouco mais rápido para compor e triangular ali defensivamente falando, o setor que o Fluminense estava atacando a todo momento e ganhando o volume no segundo tempo,
E não deixaria, obviamente, essa situação se tornar o que aconteceu com o gol que foi em cima do Gustavo Henrique. Então o Rogério leu muito mal, como ele tem lido mal os jogos em relação aos adversários. Ou então, ele podia ter feito uma outra solução. Ele podia ter dobrado a lateral com o Ramon. Ele poderia soltar o Felipe um pouco mais à frente, porque é um lateral técnico de chegada. Poderia colocar o Ramon ali para se espelhar com o ponta do Fluminense, ficado com 2 laterais. Aí sim, num caso desse, é vantagem. Porque se você não tem uma opção para criar, desenvolver o jogo ofensivamente, eu vou subir um pouco o Felipe, que é um lateral um pouco mais técnico, para me dar essa qualidade de meio campo, de puxar um contra-ataque com mais inteligência, e eu seguro o Ramon, que é um lateral mais jovem, que é talentoso também, para espelhar com esse ponta que tá um inferno no segundo tempo. Então, o Rogério tinha N possibilidades, como foi no jogo do Cuiabá, e ele fica com essa desculpinha de que, tirei porque cansou, porque não sei o quê, porque talvez tenha um outro jogo. Que outro jogo, amigo? O jogo são os 90 minutos. Acabou o jogo, você vê como é que vai recuperar o jogador. Mas até então, os 3 pontos contra o Cuiabá, os 3 pontos contra o Fluminense, os 3 pontos contra o Palmeiras, no Brasileiro valem a mesma coisa. Não é jogo de mata-mata, é jogo de 3 pontos e 3 pontos e 3 pontos e somatória. Flamengo nunca ganha aquele jogo do Cuiabá. Não tinha. Não tem 4-0, não tem 5-0 em 20 minutos para você dar uma segurada. Brasileiro hoje tá no limite para todo mundo. Então, todas as decisões dele equivocadas, todas elas precisam também vir à tona e serem questionadas, e não somente os jogadores como ele tem feito. Porque o que ele faz na coletiva, ele racha elenco, ele racha grupo com esse tipo de atitude. Ô Sormani, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos lá. O Flamengo hoje é o 10º colocado no Campeonato Brasileiro, tem 12 pontos, tem 2 jogos a menos. Se vence esses 2 jogos a menos, vai a 18, com 18 seria o 4º colocado hoje, tá bom? O Flamengo tá nas oitavas da Libertadores com um adversário ali possível. O Flamengo também tá lá na Copa do Brasil. E o Flamengo já tem os títulos com o Rogério Ceni aí, o Brasileiro, a Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, certo? E tem esse contexto aí com relação às ações do Rogério Ceni no jogo e na coletiva, tá? Você trocaria o treinador hoje? Você iria lá na praia, fala, Renatão, opa, toma na caipirinha aí, legal, bacana, vamos sentar aqui e trocar uma ideia. Você faria isso ou não? Então, William, eu até falei aqui que eu estava no 3º parágrafo de uma carta pedindo desculpas ao Rogério Ceni, mas eu parei de escrever. Porque aquilo que eu falei no programa, não sei se foi passado ou retrasado, o Belo Antônio rides again. O Belo Antônio deu um sinal de vida, deu as caras de novo. Mas quem é o Belo Antônio? Explica de novo. O Belo Antônio é o Flamengo do primeiro tempo. O Belo Antônio é o Flamengo do primeiro tempo. O que é Belo Antônio? Pra quem não entende. Pra quem não sabe da história... Rapidinho. Mas tem que contar. Rapidinho, mas explica. O Belo Antônio é um personagem de um filme do Bolognini, italiano, da década de 1960, que era o Marcelo Mastroianni, um cara bonitão, pô. O Marcelo Mastroianni era um cara. Mas só que no filme, ele é impotente. Então a mulherada queria se aventurar com ele, mas não adiantava nada. Porque nada acontecia. O Flamengo, do primeiro tempo, é o Belo Antônio. Cria, sufoca o adversário, posse de bola, finalizações, um gol. Quando faz. Eu anotei aqui, olha, o Flamengo contra o Bragantino. No primeiro tempo, 13 finalizações, derrota no Maracanã por 3-2. 13 finalizações no primeiro tempo. No segundo tempo, 7 finalizações. Foi pela metade. Flamengo contra o Fluminense, ontem, no Itaquerão. 14 finalizações no primeiro tempo, 7 no segundo, caiu pela metade. Então, você vê que esse time funciona num tempo de jogo, no outro tempo não funciona. Quando precisa resolver, o Belo Antônio das caras. Ele é impotente. Que isso? Ele não consegue construir vitórias com toda a exuberância e o futebol vistoso que ele joga. Falta alguma coisa. Quer dizer, o trabalho do Rogério Ceni, se você for olhar o Flamengo no primeiro tempo, ele é bem feito.
Porque o Flamengo sufoca